A jornada de Elias e Eliseu começou em silêncio. O céu ainda estava escuro quando eles partiram de Gilgal, seguindo para Betel, o caminho longo diante deles. Eliseu, com os passos firmes, sabia que o tempo estava se esgotando para Elias. O grande profeta, que havia sido o líder espiritual de Israel por muitos anos, estava se preparando para a partida, e o destino de Eliseu estava prestes a mudar para sempre. Elias, com seu manto de pele de camelo, andava com leveza, mas seu olhar revelava uma tranquilidade de quem sabia que seu ministério chegava ao fim. Ele olhou para Eliseu com um olhar grave e disse, sem muita emoção: "Fique aqui, pois o Senhor me enviou até Betel." Mas Eliseu, que sabia que sua missão estava ligada àquela última jornada, respondeu com firmeza: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como você vive, eu não o deixarei." Elias, como se testasse a determinação de seu discípulo, insistiu em várias ocasiões: "Fique aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó." Mas Eliseu não se moveu. Sua lealdade era inquebrantável. Ele sabia que o futuro do ministério de Israel dependia de sua perseverança em seguir Elias até o fim. Enquanto avançavam, alguns dos discípulos de Elias que estavam à distância observavam com atenção, céticos quanto à escolha de Eliseu. Eles sabiam que Elias estava prestes a ser levado, mas ainda assim duvidavam se Eliseu estava pronto para o papel que assumiria. A jornada de Elias e Eliseu não era apenas física, mas espiritual. A cada passo, Eliseu se aproximava do grande momento que definiria seu propósito maior, e sua confiança em seguir seu mestre o tornava cada vez mais preparado para o que estava por vir. A caminhada dos dois continuava sem pressa, mas com uma força silenciosa que parecia guiá-los. Chegaram a Betel, uma cidade de grande significado espiritual para os israelitas. E ao entrarem na cidade, Elias, mais uma vez, se virou para Eliseu, olhando-o com uma seriedade intensa. "Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó", disse ele, como se tentasse testar mais uma vez a determinação do jovem discípulo. Porém, a resposta de Eliseu não mudou. "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como você vive, eu não o deixarei", repetiu com convicção. Não havia espaço para dúvidas ou hesitação em seu coração. Sua fé e lealdade eram inabaláveis. Eliseu estava comprometido com sua jornada, ciente de que seu destino estava entrelaçado com o de Elias e que sua perseverança era crucial. Enquanto isso, alguns dos discípulos que estavam em Betel olhavam de longe, observando o diálogo entre os dois. Eles sabiam o que estava acontecendo e, embora respeitassem Elias, não conseguiam entender completamente a insistência de Eliseu em continuar a jornada. Alguns deles tentaram alertá-lo, dizendo: "Você não pode seguir Elias, sua missão será mais difícil do que pensa." Mas Eliseu, com seu olhar fixo e coração decidido, não se deixou abalar pelas palavras de dúvida. Eles prosseguiram para Jericó, e a paisagem ao redor parecia se abrir à medida que avançavam. O vento da manhã soprava suavemente, mas havia algo mais no ar, uma tensão sagrada, como se o próprio céu estivesse aguardando o momento da transição. Ao chegarem a Jericó, Elias novamente tentou persuadir Eliseu a ficar, oferecendo-lhe uma última chance de desistir. "Fique aqui, Eliseu", disse Elias suavemente. "O Senhor me enviou para o Jordão." Mas mais uma vez, Eliseu respondeu com uma confiança inabalável: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como você vive, eu não o deixarei." O rio Jordão estava à vista, e com ele a última prova da perseverança de Eliseu. O rio Jordão se estendia diante deles, largo e imponente. O vento batia nas águas, fazendo-as se agitar de forma poderosa. Mas Elias, com seu manto firme e uma expressão serena,
avançou até a beira do rio. Eliseu, ao seu lado, sabia que aquele seria o momento decisivo, a última etapa de sua jornada com seu mestre. A tensão no ar era palpável e Eliseu, sem hesitar, se preparava para enfrentar o desafio final que Elias lhe propôs. Elias, vendo a determinação em seu discípulo, retirou sua capa e a enrolou, batendo com ela nas águas do Jordão. Algo milagroso aconteceu. As águas se abriram, formando um caminho seco através do rio. Elias atravessou com Eliseu ao seu lado, demonstrando a autoridade divina que ele possuía. Ao chegarem ao outro lado, Elias virou-se para Eliseu, que observava atentamente. "O que você quer que eu faça por você antes que eu seja retirado de você?" Elias perguntou com uma sabedoria profunda em sua voz. Eliseu, ciente da grande responsabilidade que estava prestes a assumir, não hesitou. Ele sabia que não poderia cumprir o propósito de Deus sozinho, sem a unção divina que Elias carregava. "Deixe-me receber uma porção dobrada do seu espírito", respondeu Eliseu com coragem e humildade. Seu pedido não era por poder ou reconhecimento pessoal, mas por um desejo sincero de continuar o trabalho que Elias havia iniciado, com a mesma unção e autoridade. Elias olhou para ele com um olhar firme, mas gentil. "Você pediu algo difícil", disse ele. "Se você me ver quando for levado, será assim para você, mas se não me ver, não será." Essas palavras marcaram um momento decisivo. Eliseu, com fé, sabia que sua perseverança seria recompensada. A travessia do Jordão não era apenas física, mas uma transição espiritual. Eliseu havia demonstrado sua determinação em seguir Elias até o fim, e agora estava pronto para receber o manto do profeta. Eliseu e Elias estavam agora do outro lado do Jordão. A caminhada que haviam começado juntos estava prestes a atingir seu ápice. O céu, antes claro e sereno, começou a mudar de cor, com nuvens pesadas se reunindo, como se o próprio universo estivesse se preparando para testemunhar algo grande. Eliseu sentiu uma sensação de reverência no ar, uma presença divina que ele não poderia ignorar. Foi então que, sem qualquer aviso, um fenômeno impressionante aconteceu. Um redemoinho de fogo desceu do céu, rodeando Elias, e diante dos olhos de Eliseu, seu mestre foi levado aos céus em um carro de fogo, acompanhado de cavalos de fogo. O vento uivava e as estrelas pareciam se inclinar em reverência. Eliseu observou atônito enquanto Elias era levado, seu manto flutuando por um instante antes de cair suavemente à terra. A cena era indescritível. Eliseu, com o coração apertado, sentiu a ausência imediata de Elias, mas também uma sensação de responsabilidade imensa, como se o céu tivesse lhe passado uma missão. Ele gritou em voz alta, suas palavras reverberando nas montanhas ao redor. Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros." Sua voz era uma mistura de tristeza e reverência, como se estivesse se despedindo de algo sagrado, mas também reconhecendo a magnitude do que acabara de acontecer. Quando a poeira do redemoinho se acalmou e o silêncio tomou conta, Eliseu se abaixou e pegou a capa de Elias, que havia caído ao chão. O manto estava agora em suas mãos, simbolizando a transferência de autoridade, do legado de Elias para ele. Eliseu segurou o manto com firmeza, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. A tarefa divina que se apresentava diante dele era enorme, mas ele estava pronto. A fé que o havia levado até ali, a perseverança em seguir seu mestre até o fim, agora o capacitava a assumir a missão. A cena de Elias sendo levado aos céus não era apenas uma despedida, mas a marca do começo de uma nova era. Eliseu, com o manto de Elias nas mãos, sabia que deveria continuar a obra de seu mestre, com a mesma força e fé. Com o manto de Elias em suas mãos, Eliseu se sentiu, de certa forma, mais preparado.
Mas o peso da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros também era imenso. Ele se levantou do chão e, com a capa ainda nas mãos, olhou para o Jordão à sua frente. O rio estava à sua mercê, suas águas agitadas, refletindo a tensão no ar. Eliseu sabia que o momento seguinte seria crucial, não apenas para ele, mas também para todos que observassem. Ele tinha que demonstrar que o espírito de Elias estava realmente sobre ele e que ele estava pronto para liderar com a autoridade divina. Lembrando-se de como Elias havia aberto as águas do Jordão com sua capa, Eliseu, com uma coragem renovada, fez o mesmo. Ele levantou o manto e bateu com força nas águas. O som do impacto ecoou. E antes que ele pudesse entender completamente o que estava acontecendo, as águas começaram a se dividir, formando um caminho seco entre elas. Eliseu, agora com o mesmo poder que Elias, atravessou o rio com um passo firme, a multidão à distância observando em silêncio absoluto. Quando Eliseu chegou à outra margem, os discípulos de Elias, que estavam esperando ao longe, se aproximaram dele com uma mistura de espanto e reverência. Eles haviam testemunhado algo extraordinário. Para eles, o sinal de que o espírito de Elias estava sobre Eliseu não era apenas uma transferência de poder, mas uma confirmação de que Eliseu era de fato o próximo líder de Israel. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu, disseram entre si, e começaram a se prostrar diante dele. Eliseu sentiu o peso da autoridade e da responsabilidade que ele agora carregava, mas também a certeza de que estava sendo guiado por uma força superior. Ele não era mais apenas o discípulo de Elias. Ele agora estava cumprindo a vontade de Deus como profeta de Israel. A travessia do Jordão foi mais do que um milagre físico. Foi um sinal claro da continuidade da missão de Elias e da chegada de uma nova era profética. Após o milagre, Eliseu se sentou, refletindo sobre o que acabara de acontecer. Ele sabia que seu caminho não seria fácil, mas tinha certeza de que estava cumprindo o propósito maior de Deus. Eliseu estava de volta à cidade de Jericó, agora não mais como discípulo, mas como o novo líder espiritual de Israel. O poder de Deus havia sido claramente manifestado através dele, e as palavras de Elias, ao ser levado aos céus, ecoavam em sua mente. Se você me vir quando eu for levado, será assim para você. Ele havia visto a ascensão de Elias, e com isso havia recebido o manto e o espírito do profeta. Agora, ele estava pronto para tomar seu lugar. Mas o peso dessa responsabilidade ainda estava muito presente. Enquanto caminhava pela cidade, um grupo de homens se aproximou e Eliseu os observou com atenção. Eles eram os anciãos de Jericó, que haviam vindo pedir sua ajuda. Eles o saudaram com respeito, mas havia um certo temor em seus olhos. O lugar onde moramos é bom, disseram, mas as águas são más. E a terra é estéril. Os campos não produzem nada e o sofrimento é grande. O problema das águas amargas de Jericó estava afetando a vida de todos na cidade. E eles pediam a Eliseu que usasse o poder divino que agora estava sobre ele para restaurar a vida à terra. Sem hesitar, Eliseu pediu-lhes uma tigela nova, cheia de sal. Ele então foi até a fonte das águas amargas, jogou o sal nela e declarou: assim diz o Senhor, eu purifiquei essas águas. Não haverá mais morte nem esterilidade. A partir daquele momento, as águas de Jericó foram curadas e a terra novamente floresceu. A multidão ao redor observou, maravilhada com o milagre. A cidade, antes estéril e moribunda, agora estava viva novamente. Eliseu havia não apenas demonstrado seu poder, mas também confirmado seu propósito. Ele não era mais apenas o discípulo de Elias. Ele era agora o portador da autoridade divina e o líder espiritual de Israel. Com fé e coragem,
ele estava pronto para continuar a obra que Elias havia iniciado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.